mais um dia aqui na nossa academia. E hoje a gente vai dar continuidade ao livro do Êxodo. Eu peguei essa cronologia aqui para vocês, um resumo geral da cronologia do Antigo Testamento, para a gente se localizar. Tá? Para a gente ver aonde que nós estamos aqui. Então, lembra que eu falei que tem uma parte que não dá para a gente datar exatamente, mas aproximadamente 4004 a 2400 antes de Cristo é o mundo antediluviano, cerca de 1600 anos. Aí depois a gente vem de 2400 a 2000 antes de Cristo, do dilúvio a Abraão. Então a gente tem aí 400 anos de história. Depois de 2000 a 1800 antes de Cristo, a gente vai ver a era dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Essa era durou 200 anos aí de história, nesses três. De 1800 a 1400 antes de Cristo, Israel no Egito, durou 400 anos, e é essa parte da história que nós estamos vendo. Então, deu para vocês se localizar aí no período, né? Nós estamos aí de 1800 a 1400 antes de Cristo, que é toda essa história de Israel no Egito, e agora a gente vendo a saída do Egito no Êxodo, que nós vamos dar continuidade hoje. Então, a gente foi das aulas passadas até o capítulo 11, falamos da morte dos primogênitos lá, toda aquela história, né? O Moisés chega para o faraó, o Senhor fala, deixa meu povo ir, e o faraó não, Deus endurecendo o coração de faraó, até que chega na última praga, que é a morte dos primogênitos, e do 12 ao 14 já é o terceiro bloco dessa história, que é a saída do Egito, que é o que nós vamos ver hoje. E esse é um ponto alto da história. Esse ponto alto da história é com a Páscoa, né? A palavra Páscoa quer dizer o quê? Passar sobre, porque o anjo da destruição ia passar ali, né, na casa por todo o Egito, e o Senhor fala, olha, marca os umbrais da porta com sangue do cordeiro, que já é uma representação, né, do Cristo, do cordeiro que viria lá na frente, e o anjo da morte vai passar por cima, ao invés de destruir, vai passar por cima dessas casas que tem esse sangue nos umbrais. E o Senhor dá a instituição da Páscoa no capítulo 12. Dá instruções para o seu povo, dizendo como que era ali para o seu povo fazer. Porque vai chegar essa praga e todos os primogênitos, eles vão morrer. E o Senhor fala assim, olha, todos os primogênitos, não só das pessoas, né, dos filhos, mas dos animais também. Então, todos os primogênitos dos animais, das pessoas, desde a casa de Faraó, né, até a mais humilde delas, todos eles vão morrer. E a gente vê que a Páscoa, ela já era comemorada antes do cristianismo, né? A Páscoa já é comemorada nesse tempo, porque trata-se de uma comemoração do povo judeu, por eles terem sido libertos da escravidão do Egito. Essa escravidão que a gente viu aí que durou 400 anos. Então, a Páscoa cristã, ela é uma das festividades mais importantes para o cristianismo, porque ela representa para nós o quê? A ressurreição de Jesus Cristo, Filho de Deus. E ali no capítulo 12, 14,
capítulo 12, versículo 14, olha o que o Senhor fala. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis, por estatuto perpétuo. O que é estatuto perpétuo? Quer dizer que é para sempre. Por isso que a gente celebra, né? Hoje os judeus celebram a Páscoa à maneira deles, os cristãos, nós celebramos a Páscoa à nossa maneira, mas você vê como é importante aqui o êxodo para o judeu, porque é a formação da identidade desse povo como nação. Aqui no versículo 35... e 36, do 12, a gente vai ver, fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata e objetos de ouro e roupa. E o Senhor fez que seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que estes lhe davam o que pediam e despojaram os egípcios, porque veio a última praga, né? E o Senhor fala, olha, vocês vão embora, mas vocês não vão de mãos vazias, né? Vocês vão pedir para eles darem para vocês recursos, porque, gente, esse povo ia para o deserto, ia ficar lá quanto tempo? Eles não sabiam que iam ficar 40 anos, né? E também eles ficaram 400 anos ali no Egito, e esse tempo que eles eram escravos, eles não recebiam salário. Mas eles não saíram do Egito de mãos vazias. Eles foram, pediram para o povo, deram prata, deram ouro, deram roupa, e eles levaram todos os despojos. E a gente vê, né, como que Deus, Ele cuida do seu povo. Deus, Ele vai dando instruções para o povo antes de sair de lá, né? E aqui eu estou falando um pouco do que a gente já falou lá na última aula. Então, esse capítulo 12 é a instituição da Páscoa, que é um momento crucial, porque é a identidade do povo de Israel. Mas, gente, para vocês terem uma ideia, no Antigo Testamento, a saída do povo do Egito, o êxodo, ele é mencionado por volta assim, de 150 vezes. Todos os profetas vão falar sobre a saída do povo do Egito. E em Oséias 11:1, eu acho muito lindo como o profeta Oséias fala disso. Ele vai falar assim, do Egito chamei o meu povo, do Egito chamei meu filho. E aí Deus vai falar, eu chamei vocês, eu sempre chamei vocês com laços de amor. Mas, quanto mais eu me achegava, mais vocês saíam da minha presença. Aí Deus vai falar, olha, vocês sempre foram rebeldes, mas eu estou aqui querendo trazer vocês de volta. E o Senhor fala isso conosco até hoje. Até hoje o Senhor, Ele nos chama com esses laços de amor. E aí, quando você vê o Oséias, o Senhor falando isso lá no livro de Oséias, você fala, meu Deus, que amor é esse, né, de Deus? Como Deus ama o seu povo, como Deus cuida do seu povo. E por mais que o seu povo seja rebelde, por mais que o seu povo caia, Deus está ali sempre pronto, né, para resgatar o seu povo, seja de qual Egito for, não é? E aí a gente vê os 10 mandamentos, que é um marco também nesse bloco do Êxodo, porque os 10 mandamentos, gente, simboliza o quê? Ele simboliza toda a lei, ele é a síntese da lei. Porque a lei, na verdade, que foi dada a Moisés, são 613 leis. Mas quem é que decora 613 leis? Foi uma constituição que Deus fez. Lembra que Deus, Ele tira um povo,
né? E agora ele vai transformar esse povo em uma nação. E ali Moisés sobe ao monte, Deus dá a ele 613 leis. E tem, dentro dessas leis, tem até um código penal. Então a gente vê que é a constituição daquele povo, daquela nação que está sendo formada ali. Mas Deus fala assim, vamos fazer uma síntese de tudo isso aqui, e essa síntese acaba sendo os 10 mandamentos, porque os 10 mandamentos é facinho para o povo entender e para o povo decorar. Né? Então o Senhor fala assim, por exemplo, nos 10 mandamentos, guarda o sábado. Por quê? Guarda o sábado, porque um dia vocês foram escravos. Porque escravo, eles não têm descanso. Então, guarda o sábado para vocês se lembrarem de que um dia vocês foram escravos. Né? Então, a libertação do Egito, ela é a identidade desse povo. Por quê? Porque é a conversão deles, como na nossa vida. Não é? Nós éramos escravos do pecado. E então Deus nos trouxe. Deus nos tirou da escravidão do pecado. E Deus nos deu uma nova identidade. É igualzinho o que Deus fez com esse povo lá atrás. Esse é o paralelo do capítulo 12, esse marco. E a Páscoa também, ela nos lembra quando nós nos convertemos. Não é? Porque quando você se converteu, você foi salvo por Cristo. Então, essa celebração, ela é extremamente importante, tanto para o judeu quanto para o cristão. E aí a gente vê as instruções da celebração da Páscoa. Eles tinham assim que estar com uma roupa de viagem. Eles tinham que estar com um animal ali já assado. Olha como que Deus é detalhista. Né? Era um animal assim por família, mas você tinha que ver, se a tua família fosse pequena, você ia chamar outra família. Quando acabasse, sobrou alguma coisa ali do animal, tinha que queimar. Por quê? Porque eles estavam indo embora. E também a consagração dos primogênitos, ela também está relacionada à saída do Egito. Porque Deus diz assim, porque os primogênitos dos egípcios foram mortos, e os primogênitos do povo de Israel são meus. Olha só, então essa que é a relação que é feita. Então, a gente vê aqui no versículo 9, aqui no 13:9. Também tem uma coisa interessante aqui. E será como sinal na tua mão e por memorial entre os teus olhos, para que a lei do Senhor esteja na tua boca, pois com mão forte o Senhor te tirou do Egito. Então, o que ele está falando aqui? O memorial, né? Na tua mão e entre os teus olhos. É assim, no sentido de conhecer. Né? Olha, que esteja sempre diante dos teus olhos, aqui na tua cabeça, a palavra sempre encucada na tua cabeça. Só que aí o judeu, ele levou isso para um outro lado, que é a questão dos filactérios. Vocês já repararam que às vezes a gente vê assim na televisão, ou você está estudando e vê as imagens de um judeu com um negocinho aqui na cabeça, né? E na mão também são os filactérios, por causa dessa passagem. O Senhor fala, olha, você vai ter na tua cabeça e na tua mão. Mas o que ele está falando aqui é
que você tenha sempre diante de você essas coisas, que você não se esqueça dessas coisas. Mas aí eles levaram um pouco isso mais ao pé da letra. Aí na época de Jesus eles deixavam o cabelo crescer e colocavam assim os versículos da Bíblia no cabelo para ficar assim diante dos olhos, né? E também na mão. Virou uma tradição dos judeus ortodoxos. Hoje, não mais no cabelo, mas hoje eles têm aquela, uma caixinha, né? Que dentro dessa caixinha dos filactérios, eles colocam 4 trechos da Torá. Êxodo 13:1, Êxodo 13, do 11 ao 11, Deuteronômio 3 e Deuteronômio 11. É isso que está aqui dentro dessa caixinha na cabeça e na mão. E aí eles deixavam o cabelo crescer, por isso que Jesus, lá em Mateus 23, olha, Mateus 23, 5, 7, Jesus ele vai confrontar os fariseus quanto a isso. Olha o que Jesus fala aqui, 23, 5, 6. Praticam, porém, olha Jesus falando, praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras na sinagoga. Jesus está fazendo uma crítica aqui forte aos fariseus e aos escribas, porque eles faziam isso, como, olha como nós somos espirituais. Olha só como que a gente, né, preserva. Eles queriam ser vistos. Era uma coisa para mostrar. E Moisés, quando dá a lei, ele não está falando sobre isso. Deus está falando assim, olha, diante dos teus olhos, a minha palavra, na tua mão, olha, coloca, guarda na tua mente e no teu coração essas coisas que eu estou dizendo a vocês. Não se esqueçam, passem para os seus filhos, né? Então, e o Moisés, ele vai relembrando isso e ele insiste para o povo manter a lei, mas acaba virando um ritual somente, né? E aí, quando vira somente um ritual, perde todo o propósito, porque o propósito não foi esse. É como, por exemplo, quando não tem assim gente que você chega na casa, está lá a Bíblia aberta no Salmo 91, empoeirado, né? Tá lá, Salmo 91, né? Adianta de alguma coisa? Nunca leu, não está no coração. Então, é uma distorção total do propósito, porque o propósito é entender, é ter a palavra diante de você. Na verdade, é isso que ele está dizendo. Olha, nunca se esqueçam dessas coisas, nunca se esqueçam dessas instruções, dessas leis, desses rituais, né? E a gente acaba se perdendo. E aí Deus, ele guia o povo sai do Egito, ele guia o povo por um outro caminho. Ele não guia o povo pelo caminho mais curto para chegar na terra prometida. Em vez de pegar um caminho, eles vão pegar um outro caminho, porque Deus tem um plano. Deus quer primeiro pegar esse povo e levar para o Sinai, porque lá Deus quer fazer um pacto com o seu povo. Deus quer fazer uma aliança com esse povo antes de levá-los para a terra prometida. O Sinai é o lugar onde Deus vai fazer esse acordo com eles, né? E aí Deus fecha esse acordo e eles vão para a terra prometida. E quando esse povo sai, gente, do Egito, lembra que a gente vai ver aqui nesses versículos que eles levam os ossos de José? Porque o José, lá em Gênesis, o José falou, olha, antes dele morrer, né? Ele falou, o dia que vocês forem livres, olha só, gente,
O José lá atrás já profetizou que aquele povo um dia ia ser livre. O dia que vocês saírem daqui, vocês levem meus ossos junto com vocês. E eles levaram os ossos de José. E no versículo 21 a gente vê uma coluna de nuvem e de fogo. E aí a gente vai ver que Deus ele protegia o seu povo, protegia durante o dia com uma coluna de nuvem que guiava o povo, porque era quente, gente. Nós fizemos esse trecho, né? Lá do Cairo até o Sinai. Então, foi o caminho que o povo fez ali. Aquela rota. E a gente vê que é assim, gente, deste lado está ali o deserto, está ali as montanhas, e não são montanhas como o que a gente conhece de montanhas. As nossas montanhas aqui são verdes, né? Tem cachoeira, você vai para qualquer lugar, se tem um monte de montanha ali, você sabe que ali no meio você vai encontrar uma nascente de um rio, uma cachoeira, você vai encontrar vegetação. Lá não, é pedra, gente, pedra. É assim, é uma paisagem linda, muito diferente de tudo que a gente tem aqui. Só que assim, é uma coisa que é sem vida, sem vida. Por exemplo, eles só criam cabra, porque cabra é um animal que anda lá, né, no meio daquelas pedras, que toma pouca água, um camelo. Então, assim, é um lugar muito difícil. Deste lado, a gente vê essa paisagem, e desse outro lado, a gente vê o mar. Quer dizer, é água salgada. Tem água, não é água doce. Tem um rio aqui, e aqueles vão lavar roupa, aqueles vão tomar água, aqueles vão tomar banho. Não. Então, o que Deus faz? Deus, ele põe uma coluna de nuvem em cima desse povo. Para quê? Para eles andarem durante o dia, senão eles não aguentariam. Porque, eram 600 homens, fora mulheres e crianças. Foi esse o povo que saiu do Egito. Então, mais seus animais, mas tudo que vinha com eles. Então, era gente. Você acha que Moisés estava lá na frente? Você acha que Moisés sabia o que estava acontecendo lá no fundo? Sabia não, era uma coisa assim, era muita gente. E aí Deus coloca essa coluna em cima do seu povo para protegê-lo durante o dia. E à noite, uma coluna de fogo. Para quê? Primeiro, o deserto faz frio à noite, para aquecer o seu povo e para protegê-los das feras também, porque eles estão no deserto. Deus protege eles dos animais. E olha, a gente fala assim, nossa, mas Deus fez essas coisas lá no passado. Gente, se você fizer uma pesquisa na internet, nos nossos dias de hoje, Deus continua fazendo a mesma coisa. Procurem a guerra da Síria para vocês verem. Se não tem um episódio nessa guerra, eu estou falando do nosso tempo, de poucos anos atrás. Que Deus tem lá a divisa de Israel e da Síria, e o exército de Israel desse lado, e do outro lado, lá o exército deles, e no meio, uma coluna de nuvem. Está lá na internet para todo mundo ver. Deus continua sendo o mesmo. O que aquela coluna de nuvem fazia? Sabe, ali, primeiro, era uma névoa, já a visibilidade, já ninguém sabia o que estava acontecendo do outro lado. E você pensa que os exércitos israelitas, o exército de Israel não sabia o que estava acontecendo? Na internet mesmo você vê eles falando, olha, a coluna que Deus colocou para nos livrar do inimigo. Eles têm essa noção. Eu estava até falando com
com os jovens ontem, do que o guia falou para a gente lá em 2019, estava falando sobre o espaço aéreo deles, né? Toda aquela tecnologia que eles têm na questão de quando os mísseis caem, são atingidos antes de cair. E eu queria saber, estava perguntando para o guia, e ele me respondeu desse jeito. Ele falou: é muito eficiente. 99% de tudo a gente consegue abater antes de cair. E o que a gente não consegue abater, Deus abate. Eles têm essa noção disso. E nós temos que entender que Deus, Ele continua sendo o mesmo. Porque a gente vê essas coisas maravilhosas que Deus fez aqui, nesse povo, e a gente pensa: não, Deus mudou, mas Deus não mudou. Deus continua fazendo maravilhas, Deus continua cuidando do seu povo. Se precisar colocar uma nuvem, se precisar aparecer fogo, se precisar, o que precisar ser feito, Deus ainda pode fazer. E olha, Deus faz, viu? E glória a Deus, porque nós servimos a esse Deus que Ele continua cuidando do seu povo. E aí a gente vê o faraó perseguindo o povo, e aí Deus, Ele não endureceu o coração do faraó esse tempo todo? Aí Deus vai e novamente endurece o coração dele. Fala: o quê? O faraó caiu em si, falou: o quê? Deixei esse povo ir. Falou para o povo: esse povo saqueou a gente, eles levaram nosso dinheiro, levaram nossas coisas, vamos atrás deles. Mas tudo isso já era providência de Deus, né? Para que Deus exterminasse. Lembra que a gente até falou em uma das aulas que o que Deus queria era tornar Israel um espanto entre as nações, né? E para isso, Deus foi minando a economia do Egito. E agora Deus vai minar a força bélica do Egito. E aí a gente chega no versículo 19 a 20, aqui, e 13, 19, 20. Também levou Moisés consigo os ossos de José. Não, acho que está falando dos ossos de José. Nunca se apartou a coluna durante o dia, nem a coluna de fogo. Acho que é 19, 20 do 14, gente. Aqui, do 14, 19 e 20. Ó. Então o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel, olha, o anjo ia diante deles. O anjo se retirou e passou para trás deles. E também a coluna de nuvem se retirou e passou adiante, que estava diante deles, se pôs atrás deles. Olha só, a gente está falando da coluna de nuvem que Deus colocou ali entre a Síria e Israel naquela guerra, né? E aqui a gente vê que a coluna também, ela se movimenta, e essa coluna, ela vai fazer o quê? Ela vai deixar Faraó mais para trás. Ela vai segurar, digamos assim, o exército do inimigo, para que o povo consiga passar o Mar Vermelho. E essa passagem do Mar Vermelho é interessante, gente, porque o Moisés, ele estende a mão, né? Mas quando a gente lê ali do 21 ao 27, a gente vê que é um processo. Não é assim, o Moisés chegou, porque em Hollywood é lindo de ver, né? O Moisés chegar lá, pá, e o mar abre. Não foi assim, tá? A gente vai vendo, quando a gente lê do 14, 21 ao 27, que foi um processo. O Moisés, ele foi, estendeu a mão sobre o mar, né? E daí, o Senhor fala assim, que por toda a noite soprou um vento. Ou seja, Deus, ele trouxe um fenômeno natural
que fizesse ali com que as águas se abrissem e eles atravessassem. E aí começou a travessia. Então, Deus, ele usa os fenômenos naturais. Por exemplo, quando a gente vê a questão dos bolaines do Mar Morto. Quem já viu os bolaines? Né? Está nascendo água doce no Mar Morto, a gente vê hoje, no nosso tempo, a profecia de Ezequiel se cumprindo. A profecia de Ezequiel diz que haverá vida no Mar Morto, haverá vegetação, os homens vão pescar no Mar Morto, o Mar Morto vai ter vida. O que a gente está vendo aqui? O Mar Morto indo, cada vez recuando mais, e começou de uns anos para cá, aparecem crateras ali na praia, e aquelas crateras, elas são de água doce, e já há vida nelas, né? Já nasce peixes ali. E aí a gente vê a profecia se cumprindo na nossa frente. Mas muita gente fala, imagina, isso não é profecia nenhuma se cumprindo, isso é um fenômeno da natureza que está acontecendo, que as águas vêm, os lençóis freáticos e não sei o quê. Gente, e daí? E daí? Se Deus usa os fenômenos da natureza, para abrir o mar, Deus usou fenômenos da natureza. A natureza, ela está debaixo da autoridade de Jesus. Ele é o Deus. Aí fala, mas tem uma explicação, e daí, gente? Ezequiel sabia disso? Quando Ezequiel escreveu, quando o profeta teve essa revelação, ele sabia sobre lençóis freáticos, ele não sabia nada disso, ele simplesmente viu. Se Deus vai usar os fenômenos da natureza para que a profecia aconteça, e daí, ele é o Senhor da natureza. Ele pode usar o que ele quiser. Né? Então, isso não diminui e nem causa, nem torna duvidoso o que nós estamos vendo diante dos nossos olhos na nossa era. Né? Uma profecia de Ezequiel se cumprindo agora. Então, quando alguém fala, mas isso aí tem uma explicação, a gente fala, amém. O profeta Ezequiel não sabia dessa explicação e Deus mostrou para ele. E não importa o que Deus use, se ele tiver que usar os fenômenos da natureza, quando para abrir o mar, Deus usou fenômenos da natureza. Foi uma noite inteirinha, gente. O vento que Deus trouxe ali soprando e o mar se abrindo e eles atravessando. Mas aqui, só que, olha só, no versículo 10, olha só do versículo 10 e 11, gente. Do 14, 10 e 11. E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés, será por não haver sepulcros no Egito que nos tirastes de lá para que morrêssemos nesse deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Gente, olha o nível dessa turminha. Esse povo, né? Esse povo aqui é o povo que já tem nuvem diante deles, nuvem em cima deles, coluna de fogo. Esse povo aqui que disse isso aqui no 10 e no 11, que já começou a murmurar antes de sair de lá, é o povo que viu as 10 pragas, que viu Deus fazendo tudo aquilo. Então, esse povo, ele já está, olha o nível, né? Só gente boa, gente. Só gente boa, né? Agora fala a verdade, a gente não se identifica com eles? Se identifica ou não, né? Porque, gente, eles são iguaizinhos a gente. E isso é importante da gente entender.
Porque é fácil a gente julgar. Daqui para frente, a gente vai ver esse povo murmurando o tempo inteiro. Gente, eu não sei, só Moisés era um santo, Santo Moisés, para aguentar esse povo, tá? Mas aí é fácil a gente julgar. Mas a gente tem que se perceber dentro desse texto, né? Porque a gente reclama. A gente reclama o tempo inteiro. Ah, Deus, por que você não fez isso? Ai, Senhor, o Senhor ia fazer. O Senhor ia fazer isso. Ai, pensei que fosse agora. Pensei que o Senhor ia me livrar. Né? Então, gente, perceba que é um povo de dura cerviz, como a Bíblia fala. Essa é a característica do povo de Israel. É um povo cabeça dura, né? Mas, e Deus está ali, sempre perdoando, sempre perdoando. Mas a gente precisa se identificar dentro dessa problemática aqui. Porque você vê, esse povo, eles eram escravos a vida inteira. De repente, esse povo que nunca tinha visto o milagre de Deus, eles viram o milagre de Deus ali em todos aqueles meses, e Deus tirando eles da escravidão de forma sobrenatural, gente. Nuvem, fogo, né? Mas o povo já está reclamando. Chega, passa o mar, aí eles falam, e agora? Água, né? Aí encontram água, mas a água era amarga. Então tinha água, mas a água estava lá amarga. E o Moisés vai lá, o povo reclama, Moisés vai lá, transforma aquela água em água doce, né? E, gente, essa situação mesmo, nessas situações, Deus coloca para o povo aprender a depender dele, né? Porque assim, tinha água lá, mas estava amarga. Mas era para falar o quê? A água, ela não está boa não, mas Deus nos trouxe até aqui. Ele vai nos ajudar. Mas não, o povo falava, Deus trouxe a gente aqui para morrer. O tempo inteiro. Daqui para frente a gente vai ver esse povo falando, Deus trouxe a gente aqui para morrer. Será? Por que a gente tirou do Egito? Para quê? Para morrer aqui? E aí a gente vai vendo Deus dando estatutos ao povo. Deus já começa a falar para ele, olha, se vocês me ouvirem, se prestarem atenção, vocês não vão ter esses problemas. Olha, Deus já insistindo ali, né? Deus insistindo, olha, gente, anda comigo, me obedece que vai ficar tudo bem, né? E a gente vai vendo essa relação de Deus aqui com esse povo. E a gente vai se observando dentro desse texto, e eu acho que a gente vai ficando por aqui, e nós vamos tentar terminar o Êxodo a semana que vem, e daqui para frente a gente vai vendo esse povo reclamando, e Deus dando estatutos, e esse povo reclamando, e até chegar ali no Sinai, onde a gente vai ver algo grandioso. E esse trecho, gente, da abertura do mar até o Sinai, que é onde Deus vai fazer esse acordo com o seu povo, ele vai durar 3 meses. Né? Então, são 3 meses esse povo caminhando até chegar o Sinai. Aí chega um momento lá que eles começam a reclamar, aí, comida. Deus manda o maná. O maná, ele era algo extraordinário. Era algo assim que caía do céu, e o Senhor falou assim, todos os dias vai cair o maná do céu. Era assim como, sabe a semente de coentro? Era como uma semente de coentro, só que tinha um gosto mais ou menos assim como pão de mel. É ruim, né? O escravo, você imagina? Só comia cebola,
Não é? Aí tá lá. E aí Deus fala, olha, eu vou mandar. Já pensou, gente, você está ali acampado, porque agora eles vão viver em tendas. Você está ali acampado, aí você sai da sua tenda e está assim, coberto o chão com maná. E Deus fala, olha, todos os dias vocês vão pegar a provisão do dia. Quando chegar na sexta-feira, eu vou mandar dobrado, porque vocês vão pegar da sexta e do sábado, porque no sábado vocês não vão fazer nada. Sábado vocês vão descansar. Tá? Então, não vou mandar maná no sábado, vou mandar dobrado para vocês. Gente, era total dependência de Deus, era o pão de cada dia. Só que tinha gente que era muito guloso, chegava lá e não obedecia. Falava, imagina, eu vou pegar hoje, se Deus não mandar amanhã? Né? Igualzinho, né? Um povo que igualzinho. Um povo lá de 2023. Aí falou, e se Deus não mandar? Aí, sabe o que acontecia? O que eles pegavam a mais, no outro dia amanhecia podre. Aí, só o da sexta para o sábado que não apodrecia. O resto apodrecia. Era o pão de cada dia. Era o cuidado de Deus. Eu falava, olha, anda comigo, me obedece. Eu vou cuidar de vocês. Vocês são o meu povo, propriedade minha. Gente, a gente é diferente desse povo? Não. Esse Deus que abriu o mar é outro. Nós servimos a outro Deus, não é esse Deus. Não, é o mesmo. Deus continua falando, ei, anda comigo, me obedece, ouve a minha voz. Se vocês ouvirem atentamente, eu vou olhar para vocês, eu vou cuidar da sua casa, eu vou cuidar da sua família, eu vou cuidar dos teus filhos, eu vou cuidar dos teus negócios, eu vou cuidar de vocês. Não precisa se preocupar com amanhã. O amanhã não pertence a vocês, o amanhã pertence a mim. Eu sou o Deus de hoje, ontem e serei eternamente. Então, para que vocês andam preocupados? Lembra que Salomão falou assim, olhando as aves do céu? Salomão fala, olha que coisa mais linda. Elas são alimentadas, felizes, elas são vestidas. E elas não tecem e nem fiam, ou seja, elas não trabalham, elas não produzem nada para si própria. Mas nem eu, com todo esse poder que eu tenho, com toda essa glória que eu tenho, sendo Salomão, que é o que eu sou, eu jamais me vestirei como uma delas. E será? Aí ele começa a fazer essa analogia. E o Deus que faz tudo isso por elas? Se Ele faz tudo isso por essas aves do céu, o que Ele não vai fazer por nós? Então, amados, a gente precisa confiar em Deus. Sabe por que o Senhor fala assim, o meu povo perece porque não conhece a verdade? Porque a gente só conhece a Deus quando a gente vê isso aqui, ó. Você viu o que Deus fez com esse povo? Agora você sabe, ó, Deus está cuidando deles. E olha que a gente vai ver muita história pela frente, de coisas sobrenaturais que o Senhor vai fazer. Aí você começa a conhecer Deus, é assim que você conhece Deus. Conhecendo o que Deus fez desde o início lá com seu povo. E quanto mais você conhece a Deus, mais você ama a Deus, mais você anda com Deus e mais você tem a certeza que você vai caminhar em triunfo. Que essa que é a tua jornada, que Deus cuida de você e de mim. Amém?